Para a gente, pegou num momento bem crítico para a gente, como para a maior parte dos negócios de Porto Alegre, né, que normalmente vem no período de janeiro, fevereiro de queda nas vendas, com a cidade mais vazia, pessoal em férias na praia, e aí quando a gente espera a retomada, que é no mês de março, para a gente o mês de março é um mês bem importante, porque tem o evento do St. Patrick's ainda, que é um evento super forte para a gente, e a gente ia participar em 3 ou 4 St. Patrick's, e a gente estava com nossos estoques no auge, como a gente nunca teve. Você acabou de ouvir o Frederico Ottoni, dono do Distrito, um brewpub localizado aqui em Porto Alegre. Shows cancelados, eventos desmarcados, cinemas vazios. A indústria cultural, uma das principais em todo o mundo, foi também uma das grandes vítimas da pandemia do novo coronavírus, o que faz o futuro do setor ser cercado de incertezas. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Maia e está no ar o 5º episódio do Agora e Depois, o seu podcast sobre os setores em permanente transformação. Esse programa é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da ESPM Sul, na disciplina de Rádios e Mídias Sonoras 2. Eu sou a Evelyn Lopes. Eu sou o João Camardelli. E eu sou o Gabriel Mito. Evelyn Lopes e Gabriel Mito, que também ficaram responsáveis pela produção deste episódio. E lembrando que você pode fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. A indústria do entretenimento será duramente afetada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus ao redor do mundo. Segundo um estudo da Ampere Analysis, empresa de pesquisa americana, o mercado perderá cerca de 160 bilhões de dólares em crescimento pelos próximos 5 anos, o que equivale a cerca de 910 bilhões de reais. A projeção aponta o setor da publicidade como que terá a maior perda bruta. Analisando a queda na receita em comparação com o tamanho de cada mercado, o cinema será o mais prejudicado. A produção cinematográfica perderá cerca de 24 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 11% em relação à última previsão da própria Ampere. A publicidade também é a mais atingida em curto prazo e no geral. Analisando os setores de entretenimento, isso mostra que áreas como a do cinema, por exemplo, são as mais afetadas proporcionalmente. Por outro lado, enquanto a publicidade na televisão e internet terá uma perda de 227 bilhões de reais neste ano e mais 245 bilhões de reais em 2021, outra área do entretenimento terá efeitos positivos provocados pelo coronavírus. O setor de streaming deve ter uma receita 12% maior pelos próximos 5 anos. Conforme o estudo, isso acontecerá porque as medidas de isolamento social levaram a um grande aumento da demanda no setor. A área ainda sofrerá uma queda na arrecadação após a pandemia, mas o crescimento deve se manter estável porque houve uma mudança de comportamento do consumidor. Dados levantados pelo Sensor Tower, a Netflix, por exemplo, teve um aumento considerável de downloads e assinaturas nos países mais afetados pela Covid-19, sendo 60% na Itália e quase 30% na Espanha. Já a Amazon Prime Video, plataforma que passou a atender a maioria dos países do mundo a partir de dezembro de 2016, marcou um crescimento de 101% em solo italiano desde o início da pandemia. E isso se repete com diversas empresas do ramo ao redor do mundo. Aqui no Brasil, esse crescimento também foi contabilizado. O segundo maior serviço de streaming do país, a Globoplay, registrou um salto de 27% em horas assistidas na semana do dia 16 a 22 de março, em comparação com o período de 9 a 14 de março, quando as principais regiões do país ainda não registraram um aumento significativo. Pois é, este é o novo cenário do entretenimento. E para nos ajudar a entender as dificuldades que o setor está encontrando neste momento e o que já vem sendo pensado para o seu futuro,
Hoje a gente conversa com o produtor cultural Leonardo Gadeia, mas antes bateremos um papo com o empresário Bruno Feijão. Seja muito bem-vindo, Bruno Feijão. Opa, boa noite. Bom, você possui negócios na área do entretenimento adulto, como baladas, por exemplo, mas por outro lado também tem uma casa de festas para o público infantil, ou seja, 2 ramos diferentes. Fala pra gente como foi o impacto causado pela Covid-19 nestes 2 nichos de atuação. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Bom, pessoal, então o impacto que causou pra gente, né? Com a questão aí da pandemia, né? Os eventos todos que nós tínhamos, tanto do setor de baladas, que é um setor maior, de aglomeração maior, eles todos foram cancelados, né? Inclusive a gente tinha alguns eventos que nós íamos entregar no mês de abril, que já tinha ingresso comprado dos clientes, enfim, está tendo que remanejar eles para datas futuras. E com a casa de festa foi a mesma situação. A gente tinha diversas festas fechadas ali quando a OMS decretou pandemia, acho que foi 11 de março que eles decretaram. A gente tinha muita festa na casa, tanto em março e futuras, né? Então a gente teve que suspender todas as festas. A gente teve que negociar caso a caso, pontual com cliente por cliente, para tentar fazer a transferência dessas festas, ou para uma data futura, ou para o cliente deixar como um crédito na casa e utilizar posteriormente, seja no ano que vem. A gente fez uma campanha do não cancelamento, né? Não cancelamento em massa, porque isso realmente daí traz uns desgastes muito grandes para as empresas, como demissões de funcionários. Então a gente fez algumas ações nessa pandemia, porque o impacto foi muito grande, para que a gente pudesse aí tentar ser menos atingido possível. Certo. E a gente vê diversas soluções encontradas por bares, casas noturnas, restaurantes, entre outros ramos, para amenizar os impactos causados pela Covid-19. Podemos citar os vouchers que você compra agora o produto, o serviço, e utiliza e consome depois. Uma espécie de pague agora e leve depois, resumidamente. Como você e a sua equipe estão encontrando maneiras para enfrentar esse momento conturbado e, ao mesmo tempo, para manter o fluxo de caixa? Nesses 2 meses aí que a gente está parado, tanto as festas como a casa de festas, a gente está fazendo um malabarismo, literalmente, para poder enfrentar a pandemia, tá? Para poder enfrentar aí as situações que a pandemia está nos causando. E eu digo malabarismo porque tem um estudo, né, para exemplificar, que foi feito nos Estados Unidos, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que esse estudo ele diz que as empresas elas têm um fluxo de caixa ali, em média de 27 dias, tá? Então uma empresa consegue, nos Estados Unidos, ficar sem operar durante 27 dias. Eu não tenho esse número aqui no Brasil, mas eu acredito, tenho praticamente certeza que ele é muito menor. Então hoje, com 70 dias aí de pandemia, o desafio tá bem grande, tá? Por outro lado, em situações de guerra, revolução e pandemias, os processos que já existem, ao meu ver, eles todos sofrem uma aceleração, né? Todo mundo já fez uma videochamada antes da pandemia, por exemplo, mas agora ela se torna um hábito, e esse hábito acho que vai se tornar uma cultura para o futuro. O comportamento de compra das pessoas também mudou bastante, né? O e-commerce cresceu bastante e vários setores tiveram aí crescimentos expressivos. Então, nós ali do nosso segmento, o que a gente tem feito? Tá? A gente está olhando essa mudança que o cenário está apresentando e está tentando se adaptar. A gente, no cenário da casa de festa infantil da Yoyo, principalmente, que é a empresa que eu tenho que é maior, que tem uma estrutura maior de funcionários, o nosso trabalho inicial ele foi muito grande com a retenção dos clientes. A gente conseguiu reter aí, em média, uns 90% dos clientes que já tinham festas agendadas, a gente reteve ou agendando para uma data futura, ou até mesmo deixando de crédito para o cliente para o ano seguinte. Então isso possibilitou que o nosso fluxo de caixa não tenha sido tão alterado, porque nós realmente conseguimos fazer uma retenção muito grande. Essa retenção foi através de, logo que começou a pandemia, a gente mandou para casa dos clientes bolo, mandou para casa dos clientes uma carta escrita à mão, falando sobre a pandemia, que a gente logo vai voltar a viver momentos inesquecíveis, que é o slogan da casa. A gente mandava isso tudo no dia do aniversário dos clientes, enfim, como uma forma assim, de carinho, e isso teve uma repercussão muito boa, né? Então, isso também nos deixou fortalecido com os clientes, tanto no relacionamento, a gente conseguiu reter eles para que eles não cancelassem as festas e nós tivessemos que fazer uma devolução muito grande de valores, o que poderia quebrar aí o nosso fluxo. E, em paralelo a isso também,
já soltando 2 spoilers, a gente está com um projeto que vai sair semana que vem, vai sair do papel, que é levar ioiô para sua casa, que é uma forma nova aí do pessoal comemorar em casa com os familiares, de uma forma mais reservada. Então vai algumas coisas do cardápio para casa das pessoas, com uma decoração de um tema que o cliente escolher, numa forma mais enxuta, mais econômica, para que a comemoração não passe em branco, né? Então a gente está lidando mais ou menos assim com essa situação da pandemia. Você tem uma vasta experiência com entretenimento, como analisa a possível volta desses eventos? Quais os cuidados que o empresário deste ramo precisa ter agora, seja no seu caso pelas baladas e também como as festas infantis? Bom, então, o momento, né, no momento geral, ele é de cautela máxima, tá? De todos os setores, principalmente da área de eventos. Porque a gente, infelizmente, a gente trabalha com o que vai mais ao desencontro da pandemia, né, que são as aglomerações. Evento é aglomeração, é contato, é beijo, é abraço, é energia. Então, a questão das baladas, né, trazendo para o lado das baladas, é um desafio muito grande nesse primeiro momento, e eu, particularmente, não enxergo uma solução que não seja aguardar e ter paciência, porque a proliferação do vírus ela é muito grande, né? Então, realmente, aglomerações nesse momento, como festas, na minha opinião, somente aguardando e tendo paciência que as coisas vão voltar ao normal, e que logo a gente vai poder se divertir novamente. Em questão da ioiô, né, que é a casa de festa infantil, como ela tem algumas premissas que são positivas. Como ela é uma casa de festa, ela não é aberta ao público, então isso já restringe bastante coisas. Geralmente um evento infantil, diferente de uma balada vai 500, 1.000, 5, 10 mil pessoas. O evento infantil é para 60, 80, 100 pessoas no máximo. Então o número ele é muito menor, né? O que faz com que eu acho que vai retornar antes do que as festas e que outros serviços. Eu vejo muito a casa de festa como um restaurante, tá? Muito parecido com um restaurante, onde tem mesas, tem garçom, tem alimentação. Então, se nós tornarmos todos os cuidados que a OMS nos indica, distanciar as mesas, reduzir a capacidade do salão da casa de festa, né? Fazer festa para menos pessoas, todos os funcionários utilizarem máscaras, EPIs, luvas, a casa disponibilizar nas mesas para todos os clientes, álcool gel, o pessoal da limpeza fazendo um serviço rígido, limpando as mesas a cada tanto tempo, limpando as maçanetas, as fechaduras das portas, enfim, fazendo esse mutirão. Eu acredito que daí sim nós estaríamos no caminho certo e seria a forma mais responsável de cuidados para a gente atuar e retornar aos poucos, tá? Então seria mais ou menos isso. Vale também reforçar que, como a gente tem brinquedos, né, acho que a higienização nos brinquedos também é bem importante. Então, acho que mantendo esses cuidados, a casa tem um espaço já falando um pouco da ioiô, assim, tem um espaço ao ar livre, então a gente pode utilizar aquele espaço ao ar livre ali para deixar a casa maior, para circular o ar. Então acho que esses são alguns cuidados que a gente vai ter que tomar quando for decretado, enfim, que a gente possa retornar às atividades aos poucos. Hoje temos as baladas virtuais e lives de artistas como soluções encontradas para manter o entretenimento e até mesmo amenizar os efeitos causados pelo isolamento social. Após a pandemia, você acha que isso continuará e principalmente se tornará concorrente de casas noturnas? Como você enxerga esses cenários? Bom, então vamos lá. Eu acho que as lives sim, elas continuarão, tá? Inclusive eu tenho grupos de WhatsApp em que alguns amigos meus, eles estão, a gente até combinou assim, de forma espontânea, quando acabar a pandemia, marcar um churrasco para assistir uma live juntos, todo mundo junto de galera, tá? Que acabou que se tornou um hábito, né? Agora nesse momento de pandemia. Eu acredito que não vai ser concorrente das casas noturnas aí, as lives, porque acho que ambas vão poder trabalhar de formas diferentes, né? Porque um show, ele é um show de um artista, né, presencialmente vai muito além do show dele, né? Tem a experiência de tu ir até o local, tem a experiência de repente ter um contato com o artista no sentido de tirar uma foto no camarim com quem tu é fã. Isso são alguns exemplos que o mundo virtual ele não te possibilita, tá? Então que o presencial eu acho que ainda vai ter essa força. Sem contar também que nos eventos, né, tem muito contato social, tu faz network. Muitos relacionamentos surgem numa festa, numa balada, surgem num evento. Então,
isso ainda, infelizmente, eu acho que o mundo virtual ele não vai conseguir suprir. Então, eu acredito que vão ter 2 cenários, que é o online e o offline, e que esses 2 cenários eles vão trabalhar de formas diferentes para todos os públicos, para aqueles que gostam mais de sair, que geralmente são o pessoal mais jovem, que tem mais gasto, mais energia, e também para quem é mais reservado, de repente é casado, enfim, e gosta de um sossego, de um sossego e gosta de uma privacidade maior. E para encerrar, como será o entretenimento do futuro? Como o Bruno enxerga isso? Citamos as baladas virtuais, mas você enxerga outros exemplos e caminhos que este setor poderá ou até mesmo irá seguir? Sim. Então, eu enxergo outros caminhos, sim. Esses dias, até olhando o Instagram, foi acho que do Guilherme Alf. Ele é um amigo, ele mora em São Paulo, é dono do Vale, de alguns lugares aí. E ele realmente trouxe essa provocação num post que vai muito ao encontro do que eu também penso, sabe? Eu acho que as lives elas vão ter uma finalidade maior para os artistas a partir de agora, seja eles conseguindo fazer vendas de ingresso através da live, fazendo um ensaio para uma determinada região, fazendo algum spoiler do que espera no show para instigar com que o público, com o cliente queira consumir, de fato, ir no show deles, né? Eu também acredito que shows que tenham sold out, ingressos esgotados, eles podem, o artista pode abrir um show ao vivo para a região onde ele iria tocar presencialmente, né? Para que o pessoal que perdeu os ingressos possa curtir em casa, no sofá, o show, da mesma forma que é feito hoje em dia na pandemia. E quando eu digo ele abrir de forma exclusiva para esse pessoal, não para todo o Brasil, é porque os artistas fazem em média 20, artista grande, né? 20, 30 shows por mês, né? Então, se todos os dias tivesse uma live de um artista, poderia ficar cansativo. Mas se eles abrissem para fazer uma live ao vivo para uma determinada região onde eles estariam, pode ser uma forma legal de atender os clientes, de gerar um pouco mais de renda também, cobrar um ingresso bem mais barato. Então, fica como uma forma também que eu penso de futuro. Pro caso das festas, eu acho que também vai ficar... eu acho que as baladas, elas podem aderir a outros segmentos, como ir para o e-commerce, criarem lojas virtuais com as suas marcas, vender até mesmo bebida, né? Coisas que remetam às baladas, às festas. Então, se tem um exemplo aqui da feijoada com samba, que tem aqui em Porto Alegre, que seria legal, por exemplo, quando tivesse uma live da feijoada, eles entregarem um delivery de feijoada para as pessoas em casa. Eu acho que vai compor a experiência de assistir a live, de comer a feijoada junto, ou fazer um delivery todos os domingos de feijoada, algo que converse com a história do evento, do produto, e que possa também ser uma fonte de renda, né? E trazendo para o mundo infantil também, eu acho que um clube de assinaturas, para que a classe média está tendo esse problema com as crianças, né? O que fazer com as crianças em casa? O tédio das crianças em casa, o que fazer? Então, de repente, um clube de assinaturas, enviar brinquedos, atividades para os pais fazerem com os filhos em casa, final de semana, eu acho que é um caminho que está tendo uma procura muito grande para esse mercado, que é o mercado online. Acredito também que uma casa de festa como a Yoyo pode, por exemplo, pegar o seu produto principal, o carro-chefe da alimentação, e disponibilizar no iFood, no Uber Eats, e fazer uma venda também de delivery. Isso pode ficar como um side business da casa mesmo, né? Como uma oferta. Então, a minha esperança é essa. Eu acredito que possam vir mais coisas assim. Essas foram só algumas ideias que eu tive assim na cabeça, mas acho que podem vir mais coisas, assim como o Airbnb e o Uber nasceram em 2018 na crise, né? Eu acho que a gente, nessa crise toda, acredito que possa assim, surgir alguma coisa muito maior aí que sirva para todos nós, né? Oremos. Agora a gente conversa com o produtor cultural Leonardo Gadea. Seja bem-vindo, Léo. Dale, moçada. Boa tarde aí, ou bom dia, ou boa noite, independente do horário de quem escuta aí, né? Graças pelo convite aí, vamos em frente aí. Bom, como podemos ver, o cancelamento de shows e eventos prejudicou e muito este setor. Como você, profissional atuante nesta área, analisa este atual cenário? Olha, a gente tem percebido que eu acho que a pandemia, quando ela chegou aqui no Brasil, na questão da disseminação dessa informação, né, de como a gente deveria, enquanto sociedade, se comportar frente a uma pandemia, ela foi, de certa forma, parece que demorou a cair a ficha, assim, na galera, entendeu? Eu lembro que eu fui num evento
No dia 13 de março, aí em Porto Alegre, lançamento de um álbum que a gente estava trabalhando do Ciro e Lucas Ferreira, no Guernica Bar lá, e de repente, no outro dia, já estava bombando a informação de que tinha que... E gradativamente as pessoas foram tendo essa percepção e as coisas começaram a ser canceladas. Eventos que aconteceriam em março nos teatros da capital, que eu havia... já estava agendado para trabalhar, começaram a cair, um que outro consequentemente, assim, não rolou assim muito... eu lembro que na pergunta ele dizia como é que foi o protocolo desse cancelamento de contratos, né? Nem teve muito protocolo, né? As coisas foram acontecendo, todas as frentes de trabalho foram percebendo e ninguém cobrou. Por exemplo, eu tinha um contrato para dia 6 de abril, um espetáculo na região de Porto Alegre. Em momento nenhum eu quis contestar a cláusula contratual frente ao contratante que havia tomado a postura de cancelar o evento deles, entendeu? Jamais ninguém. Então, no universo artístico, dentro dos trabalhadores da área, entre fornecedores e fornecedores de produtos culturais e contratantes, não rolou essa dinâmica assim como uma quebra de contrato direto, entendeu? Todo mundo percebeu que o motivo era muito maior e não rolou muita cobrança uns dos outros. E aí dentro disso, essa perda que foi gradativa, assim, de uma semana para outra, as coisas começaram a reduzir as suas efemeridades, assim, né? As coisas, as demandas do processo criativo são muito rápidas e diárias, todos os dias é um corre gigante, e isso foi começando a diminuir, chegou nesse tempo que estamos hoje, assim, com 2 meses de pandemia e já aceitando ter que trabalhar assim no resto do ano, entendeu? Porque você vê, nós vemos os números, vemos estatísticas, perdemos nomes importantes da música já, do setor artístico em geral, né? Então, cada vez mais se proteger e saber, já que eu tive essa noção agora na última semana que a arte é o oposto da guerra, né? E se estamos mesmo numa guerra, temos também que admitir que a gente precisa fazer alguma coisa para não deixar que mais pessoas se enfraqueçam, né? Então, sobra aí para o setor artístico mesmo, ainda antes, se reinventar e tentar salvar quem puder, né, cara? Então, mais ou menos essa o que eu sinto, assim. Hoje temos as baladas virtuais e lives de artistas como soluções encontradas para manter o entretenimento e até mesmo amenizar os efeitos causados pelo isolamento social. Após a pandemia, você acha que isso continuará e, principalmente, se tornará concorrente de casas noturnas? Como você enxerga esses cenários? Olha, o sentido das lives me fizeram pensar bastante, assim. Eu já me emocionei assistindo lives de alguns colegas e já me decepcionei assistindo lives, entendeu? Eu me lembro naquela época do boom das lives ali, das grandes infraestruturas, do business da música. Rolaram todas as lives dos cantores do streaming, do mainstream, né, do sertanejo, e ao mesmo tempo rolou a live da Ivete Sangalo, entendeu? A gente, na verdade, a live veio para nos mostrar o artista de verdade ou aquele artista que foi polido nos bastidores, né, foi polido por um grande investimento financeiro, que eu acho que não é um problema, mas há equilíbrios diferentes, assim, comparações bem distintas que tu pode fazer assistindo um artista numa live, entendeu? Isso no sentido de crítico, assim, de ver como é que né? Eu sou um observador de carreiras artísticas, então para isso me serviu a live, no sentido de suprir uma certa carência do ouvinte, do espectador, que também se obrigou a ficar em casa nesse momento. Mas eu, francamente, não acho que a live seja uma coisa que vá perdurar ou concorrer com um espaço cultural, onde tu pode chegar num hall de um teatro, de um bar, de um espaço cultural, trocar uma ideia com outras pessoas, essa coisa que é o intuito do show, provocar um movimento de pessoas, né, que, como é a escola, né, como é tudo que é coletivizado na nossa vida. Eu acho que tem desdobramentos muito maiores do que essa janela no aplicativo. Imagina se essa nossa gravação, um podcast, fosse na mesa do refeitório do restaurante da Universidade de Trabalho, entendeu? Teria um outro universo, nos levaria para outro lugar essa conversa, entendeu? Seria muito maior, talvez. Mas não, a gente está aqui limitado numa janela, tentando se enxergar, né?
Então eu sinto e creio que a live não vai substituir o espaço cultural, o teatro, show ao vivo, jamais. Principalmente por esse aspecto. E quais foram os procedimentos adotados logo que o isolamento social foi decretado? E claro, como tu já citou anteriormente, sobre a relação de contato com o cliente e tudo mais, como foi essa comunicação entre o contratante e os próprios artistas? Cara, não teve muito, como eu disse, não teve muitos melindres, né? Foi apenas assim, umas coisas que foram gradativas. Seguinte, a recomendação é essa, tem noção disso, vamos encerrar por aqui e tal. Isso foi dos eventos práticos, né, que tinham sido marcados. Por exemplo, tem uma banda que a gente está trabalhando a divulgação aí em Porto Alegre, que é a Comparsa Elétrica, banda que tem à frente do cantor Pirisca Greco, que é um compositor da música regional, tem mais de 20 anos de trajetória. E a gente tinha uma data marcada para 21 de março aí no Teatro São Pedro, e esse evento foi, obviamente, adiado já para 13 de dezembro, a nova data. E a gente está vivendo diariamente acreditando que essa data é possível ainda, entendeu? Embora a gente já tenha admitido, já rolou um protocolo via e-mail das respectivas produções, né? Vamos esperar voltar ao mundo normal, vamos divulgando esse evento aí, mas aquela coisa, com um pé atrás, porque se realmente a gente tiver com a curva sem melhoras, sem o achatamento da curva aí, não vamos sair de casa, não vamos querer que as pessoas vão lá ver a banda que a gente gosta e ver as pessoas, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Afinal, estamos aí, vivendo e se redescobrindo com essa pandemia, né? Léo, a gente sabe que é muito difícil projetar algo nesse momento. Não tem uma data estipulada, né? Para o teatro voltar, para os eventos de música voltar, enfim, tantos outros serviços. Quando tu acha que isso vai ser tomado? De que forma que a gente vai poder sair do online, já que está rolando tanto evento de música só pela internet? E quando isso acontecer, quais os protocolos de segurança que tu acha que os produtores, os artistas e até mesmo o público terão que tomar? Olha, eu vejo que na mesma circunstância dessa gradatividade, né, assim, eu acho que vai ser aos poucos, a gente vai ter que se reinventar, pensar maneiras de fazer um evento que respeite as diretrizes, porque mesmo que volte ao normal, eu creio que haverão diretrizes sugeridas pela ciência, pelas experiências nos outros países que já evoluíram de outra forma, um enfrentamento ao Covid, né? Então, esses dias eu vi uma matéria de um teatro em Londres que, infelizmente, era o espectador que ia ter que pagar esse custo, entendeu? Será que isso vai funcionar? A gente vai ter que descobrir quais serão as formas de reduzir o impacto, porque eu acho que pagar por isso todo mundo vai pagar, do setor artístico ao espectador, né? Então eu creio eu imagino na minha cabeça que esse movimento vai ser gradativo. Se por exemplo, os espaços abrigavam 100 pessoas, vai começar sendo aberto abrigando 50 pessoas, entendeu? Enquanto isso, assim, esse momento de abertura, o que eu enxergo é isso. Não sei se realmente é o que vai acontecer. Acho que não vai ser assim, o dia que vão abrir as porteiras do mundo, assim, nós vamos tudo sair pra rua bem louco, vai ter milhões de bailes e eventos, né? Eu acho que não vai ser assim. Então, é isso. Cada dia é uma especulação gigante de como será que vai... Ninguém tem essa resposta, né? Nem os produtores e tampouco os estudiosos, né? Porque eu acho que é um evento muito inédito mesmo, essa epidemia. Estão tentando se virar com isso. Tem os outros fatores políticos que também se embolam nesse momento, entendeu? A falta de políticas públicas que entendam essas atmosferas, os micro-organismos culturais, né? Os caras não estão nem enxergando, acho que a gente é um bando de louco, entendeu? Não sei se eles olham filme, olham novela, como é que fazem para ser presidente lá. Como é que tu tá sobrevivendo, assim, em meio à pandemia? Tu falou que o trabalho de produtor cultural não tem mais, né? Não tem mais evento, não tem mais... Como que tu tá sobrevivendo financeiramente e psicologicamente sem trabalho? O fator psicológico, assim, no primeiro mês, afetou de uma forma, assim, de como deu essa lacuna que eu expliquei no início da conversa, que as coisas caíram e alguns trabalhos pararam, assim, aos pouquinhos. Aos pouquinhos também foi prejudicando psicologicamente a leitura sobre isso, entendeu? Então, o primeiro mês foi um processo de negação,
sobre o corona, embora em casa, cumprindo, assim, uma negação no sentido, não é possível que nós vamos passar por isso, não é, sabe? Aí depois passou o segundo mês, o entendimento sobre tudo, o peso do impacto, ainda psicologicamente, para mim afetou, porque eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, impulsivo, assim, para trabalhar, sempre muito ativo, muito com vontade, entusiasmado, eu diria a palavra certa, sabe? E me aborreceu daí ter que ficar em casa, né? Ter que parar de ver gente, que é uma coisa fundamental das atividades do produtor, assim, fazer contatos, né? Então, o fator psicológico foi, por 2 meses foi perturbador. E hoje em dia já é, como eu havia dito ali, já é um entendimento que 2020 vai ser assim. E eu tenho um privilégio dentro do setor, comparado aos colegas do setor artístico e da parte técnica, né, da gráfica, que a gente costuma dizer, que eu, durante esse trabalho de produtor executivo, eu desenvolvi, sempre me interessei muito pelo assunto de direito autoral. E eu trabalho com direito autoral desde então. Eu tenho um irmão poeta e eu aprendi a conhecer os melindres, as dores, as dificuldades dos compositores, especificamente desse setor da música autoral. E desenvolvi um trabalho que eu tenho hoje, que é o Selo Gadeia, que é um projeto de uma curadoria para lançar músicas para streaming, entendeu? Já que eu fazia planejamento de ações, né, de shows em palcos, teatro, divulgação, eu sempre mantive um canal no YouTube como se fosse um portfólio das atividades que eu me envolvia. Inclusive, deixo a dica aí, o link, aproveitar para o merchan, é youtube.com/Gadeia Produções, Gadeia, G-A-D-E-A. E lá tem um conteúdo, e a partir disso me deu essa expertise que eu diria que eu adquiri para trabalhar com o direito autoral, para poder hoje em dia distribuir música, né? Já que o streaming está com 20% de aumento no mundo inteiro no consumo de arte em geral, entretenimento, música, cinema, eu tenho esse trabalho com o Selo Gadeia, que é o que me dá uma pequena segurança, assim, bom, é uma tendência atual, todo mundo está dentro de casa consumindo música, e eu tenho esse trabalho que eu relaciono junto dos artistas, presto serviço de curadoria, né, para distribuição de conteúdo. Por exemplo, tem um álbum que vai lançar, eu sei fazer a parte de registro e, inclusive, como upar essas músicas, né? Eu tenho um selo que eu presto serviço para disponibilizar a música, entendeu? Enfim, é mal comparando, é como se antigamente a gente precisava de um produtor para produzir o disco, hoje em dia precisa também para distribuir suas músicas. Também pode fazer enquanto artista dependente, né? Mas, enfim, é o Selo Gadeia. Se quiser procurar no Instagram também, tá à disposição da moçada aí. Léo, e para encerrar, como será o entretenimento do futuro? O que podemos esperar deste setor tão consumido e que sempre nos surpreende? Nós podemos esperar é que, pode ter certeza que os artistas que não sucumbirem dessa vez aí com essa leitura política e da saúde e educação do nosso país, nós realmente vamos ter daqui a 10 ou 20 anos uma geração ainda muito mais forte, né? Com muito mais imunidade para lidar com o que a gente está lidando nesse país, se a gente ainda acreditar na educação e lembrar que daqui a 20 anos nós teremos os sobrinhos, as crianças para dizer foi assim que melhorou, né? Eu acredito que pior não pode ficar. Então o que eu vejo pro setor é isso, cara, que quem tiver força para seguir em frente, levantar mais gente, nós vamos seguir trabalhando em prol da união, de olhar a vida sem preconceito, né? Que é o que o setor artístico mais nos ensina, então. Parece que o setor artístico são pessoas que enxergam à frente do seu tempo, né? E a gente acredita nisso. Agradecemos os nossos convidados desta edição pela ótima conversa. E está terminando o 5º episódio do podcast Agora e Depois. A produção é dos alunos de jornalismo da ESPM Sul e feita de casa, claro. E relembrando a todos os nossos ouvintes que vocês podem fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. Mas antes, Guilherme, eu não vou deixar de te pedir nesse encerramento para nos contar um pouquinho sobre o próximo episódio. E me conta o que tu achou desse episódio aqui. Evelyn, não só eu, mas acredito que todos nós jamais imaginávamos que produções cinematográficas, telenovelas e até mesmo festas e eventos pudessem ser cancelados ou adiados.
E o pior, sem um prazo para que a normalidade fosse retomada. Sim, este é o cenário que vivemos. Isso que falarei agora já foi dito antes em outros programas, mas eu acho que vale muito a pena repetir, ainda mais quando falamos de entretenimento, um nicho tão consumido em todo o mundo. Bom, de toda a crise surgem novidades e mudanças. Hoje temos as baladas virtuais e os happy hours virtuais, que são um jeito de rever os amigos, beber e, por que não, festejar. Os shows são em plataformas digitais, com uma grande adesão do público. Inclusive, facilmente temos mais de 1 milhão de pessoas acompanhando lives de artistas. E claro, os serviços de streaming estão crescendo cada vez mais. Sem falar em bares que estão oferecendo soluções para seus clientes e eventos que foram remarcados. Enfim, há muitas soluções encontradas. E por isso, acredito que esses métodos continuarão após este período de isolamento social como uma maneira de atender ainda mais diferentes tipos de públicos. Seja você um empresário ou consumidor deste setor, vale a pena pensar nisso. Sobre o spoiler, o nosso 6º e penúltimo episódio desta temporada abordará mais mudanças. A gente vai falar de uma profissão e de pessoas muito importantes. Profissionais que se adaptaram, mas não pararam. E claro, como este setor de atuação ficará após a pandemia. Isso você confere na próxima semana. Até lá!